A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido irmão, irmã, amigo, amiga, que está conosco hoje na Rádio CBC Gospel, na CBC TV, ou que está com a gente aqui no nosso canal no YouTube. Olha, nós louvamos a Deus por todas as bênçãos, pela graça concedida, né? E por esta semana, primeiro dia desta semana, este domingo abençoado, domingo também de Escola Bíblica Dominical, e como fazemos todos os domingos aqui às 6 da manhã na Rádio CBC Gospel, na CBC TV, como também no nosso canal no YouTube, nós estamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. E eu dou as boas-vindas a você. E hoje a nossa lição, meu amado, é a lição de número 5 do dia 29 de janeiro de 2023, tá? E você que está com a gente aí, peço para você divulgar, compartilhar com seus amigos o link da nossa rádio, da nossa TV, o link do nosso aplicativo, né? Para que as pessoas também possam ter acesso. E você que está acompanhando a gente no YouTube, se você ainda não é inscrito, eu peço para você me ajudar. Olha, me ajude a levar o Evangelho a mais pessoas. Você que está acompanhando a gente, não é inscrito, se inscreva no nosso canal, comente, deixe o seu joinha, ative o sininho para você ser também informado, né, das novas publicações. Seja um missionário junto comigo, levando a lição da Escola Bíblica Dominical para milhares de pessoas que precisam conhecer Jesus. Para muitos irmãos que não têm a oportunidade de estudar a Bíblia, de estudar a escola bíblica, porque às vezes mora longe, às vezes não tem tempo, é difícil chegar a uma igreja, tá? Às vezes está trabalhando nesse dia e então ele pode ouvir pela rádio, assistir na nossa TV ou no nosso canal no YouTube, e assim ele não perde a escola dominical. Então você pode fazer isso ajudando, tá? O seu irmão, o seu amigo, a sua amiga, tá? A sua família a acompanhar dominicalmente a Escola Bíblica Dominical, tá bom, meu querido? Olha, eu fico muito feliz de ter você conosco. Eu sou o Bispo Antônio Dias, estamos aqui para estudar mais uma lição, né? Mais uma lição abençoada da Escola Bíblica Dominical. E para isso eu quero convidar você a orar comigo, pedindo a bênção de Deus para a lição de hoje. Querido Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta manhã abençoada, onde nós estamos aqui estudando a Tua Palavra. Eu sei, meu Deus, que neste momento podemos ter muitas pessoas, ou quem sabe uma pessoa participando conosco, ou milhares delas, mas peço que o Senhor alcance a todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar, abrindo nossas mentes, para que nós possamos entender a Tua Palavra, meu Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Olha, meu amado, é maravilhoso a gente poder estar juntos, né? Estudando a palavra de Deus. É muito bom quando a gente pode estudar a palavra, né? Eu, quando criança, minha mãe sempre nos levava, não importava se estava chovendo, se estava relampeando, tá? Ela sempre, todas as manhãs de domingo, nos acordava muito cedo e nos levava à Escola Bíblica Dominical, muitas vezes debaixo de uma chuva torrencial.
ela nos tomava pelas mãos e nos levava. E eu costumo dizer na igreja que muitas vezes nós éramos crianças, íamos sem roupa e debaixo de uma sombrinha que não dava para todos nós, né? E chegávamos na igreja, minha mãe ia para o poço, puxava água lá no poço e nos dava banho, então nos vestia e a gente ia para a escola bíblica, primeiro para o culto dominical, e então havia divisão de classes e cada um de nós íamos para a nossa classe da faixa etária estudar a palavra de Deus. Isso fazem mais de 50 anos, mais de 60 anos, né? E eu louvo a Deus porque tive esse privilégio de ser conduzido pela minha mãe, né, pelos meus pais, para a escola bíblica dominical, não é? E cresci, né? E estou aqui pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus e compartilhando tudo aquilo que o Senhor me deu nesses 65 anos de vida, né? Estou dizendo para você que vale a pena estudar a Bíblia, sabe? Porque você adquire conhecimento, tá? Para falar de Jesus para as pessoas e também para se proteger e se defender, né? E também para investir contra todos os inimigos do Evangelho do Senhor Jesus. Querido, nossa lição hoje continua sendo aquela bênção, né? Estamos falando sobre avivamento e hoje nós vamos falar sobre avivamento na vida da igreja, tá? Avivamento na vida da igreja. Olha, que coisa linda, né? Vermos uma igreja avivada. E como é comum a gente ouvir irmãos dizendo: nossa igreja está morta, nossa igreja está fria, a igreja precisa ser avivada. É verdade, nós vemos muito isto, mas é muito importante nós também entendermos o que é avivamento, porque muitas pessoas ainda não entenderam de fato, né? Ainda não entenderam o que é avivamento, tá? E é importante que a igreja seja de fato uma igreja viva, tá? Uma igreja cheia de vida, cheia de vigor, sabe? Uma igreja que seja entusiasmada em fazer a obra de Deus, tá? Mas nós precisamos entender o avivamento, tá? Entender o que é uma igreja verdadeiramente viva, tá bom, meu amado? Então, vamos aqui para o nosso textuário, tá? Olha, o nosso textuário hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4. Você tem sua Bíblia, você pode acompanhar, senão você pode ouvir aqui com a gente, tá? Olha, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios. Todos quem? Todos os que estavam ali no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Olha, amados, a verdade prática da nossa lição é a seguinte: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais, tá? Então a igreja, ela vem sempre experimentando avivamentos. Nós temos várias fases na igreja de grandes avivamentos, tá? Por meio do batismo no Espírito Santo, né? E também dos dons espirituais, tá certo, amado? Nós vamos aqui para nossa leitura, né? Nossa leitura de classe, a leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 13, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas,
como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e judeus e capadócios, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Meus amados, que Deus abençoe a palavra lida no seu, quanto também no meu coração. Queridos, avivamento espiritual é algo difícil de explicar. Mexe com a mente, com a cabeça das pessoas, deixa pessoas surpresas, pasmas mesmo, não é verdade? Como aconteceu aqui no Pentecostes, tá certo? Então, nesta semana, deste domingo, nós vamos estudar o avivamento produzido por meio do Espírito em Atos dos Apóstolos, tá? Então, amados, aqui em Atos nós veremos que é uma promessa, e uma promessa que diz respeito a todos os crentes salvos em Jesus Cristo. Esse avivamento do Espírito traz vida à igreja local, tá? Dinamiza a obra e em tudo glorifica ao Senhor Jesus Cristo. O objetivo do avivamento, amado, não é produzir estrelismo naquele que se acha e se diz avivado, mas sim glorificar o Senhor Jesus. O avivamento gerado no Espírito, tá? Santo, tá? O avivamento gerado no Espírito de Deus, tá? Unge seus servos para uma grande obra, tá? E também autentica o ministério do homem de Deus, da mulher de Deus, o ministério cristão. Então, assim, nós não podemos viver uma atividade ministerial que não seja sob o domínio pleno do Espírito Santo. Do contrário, amados, é a carne que tomará a frente. Valores opostos ao Evangelho é que irão prevalecer. Então, precisamos estar debaixo da graça e sob o domínio do Espírito Santo de Deus. A nossa lição, queridos, tem 3 pontos importantes que nós vamos procurar expor hoje, tá? E então, primeiro ponto é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo desse batismo. É muito importante nós entendermos a questão do público-alvo. E o segundo ponto é examinar o dinamismo da Igreja Apostólica, tá? E o terceiro é demonstrar a importância de um ministério ungido para os nossos dias. Então, querido, nós precisamos sim, de fato, tá? Estudar a palavra de Deus, precisamos entender
tá, amado? O avivamento na vida da igreja, e muito especialmente o avivamento na vida da igreja agora, da igreja atual, tá certo, amado? Então, nesta semana, nós vamos estudar o avivamento produzido por intermédio do Espírito Santo, tá? Então, não vamos esquecer isto, tá? Que o nosso objetivo é estudar sobre o avivamento que o Espírito Santo produz. E nós vamos ver, né, que é uma promessa que diz respeito a todos nós, a todos aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Esse avivamento do Espírito, ele traz vida para a igreja local, ele dinamiza a obra da igreja local, e em tudo esse avivamento vai glorificar a Cristo. E o avivamento gerado no Espírito de Deus unge seus servos para uma grande obra, né? E como nós já falamos, autentica o ministério cristão, tá bom, amados? Então, querido, não vamos esquecer do que nós temos comentado agora. Então, nos primórdios da igreja, amados, o povo de Deus era avivado. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus caminhava sob a direção do Espírito Santo. Então, por isso, na lição de hoje, nós vamos estudar o papel do enchimento do Espírito no avivamento da igreja primitiva. E nós vamos analisar o aspecto dinâmico da igreja, tá? E finalmente vamos tecer algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais, para nós hoje, para a igreja de hoje. E então, a palavra-chave da nossa lição é vida, tá? Uma igreja avivada no Espírito Santo. Então, a palavra-chave é vida. E como dissemos, nossa lição está dividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico trata sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo desse batismo. Olha, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo desse batismo, tá? Então, amados, a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Alguém que não é salvo, jamais vai passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. Então, é necessário arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Evangelho. Aqui em Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Então é preciso crer no Evangelho. Amados, sem arrependimento e sem fé, não há salvação. Então essa é a primeira condição, né? É a primeira condição, tá? Para receber o batismo no Espírito Santo. É passar pela experiência da salvação, mediante o quê? O arrependimento e a fé. Então, sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus. É sermos obedientes. Pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos, tá? Se dissermos que nos arrependemos, que entregamos nossa vida a Jesus Cristo e nós não o estamos obedecendo, então precisamos fazer uma avaliação desse nosso arrependimento e dessa nossa confissão de pecados. Aqui em 1 João, no capítulo 5, versículo 2 a 4, diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus
quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, amado, tá? A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé, tá? É importante, tá? Devem apresentar frutos dignos de arrependimento. E finalmente, a terceira condição para recebermos o batismo no Espírito Santo, tá? É santificar-se. Pois sem a santificação, ninguém verá a Deus. Assim nos fala o escritor aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus no capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você quer ver a Deus, santifica a tua vida, tá? Então, esse chamado de Jesus, amados, é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Tá certo? Então, amados, o que nós aprendemos aqui no primeiro ponto deste tópico? O chamado de Jesus é abrangente, tá? O público-alvo somos todos somos chamados, não é verdade? E nós vemos aqui que a primeira condição para o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Você já entregou sua vida a Jesus? Que bom, né? Graças a Deus. Se não, procura compreender mais a palavra de Deus, que o Senhor vai te abençoar grandiosamente, você vai entender o Evangelho, tá? E então, a segunda condição é obedecer, tá? É obedecer, tá? E a terceira condição, tá, querido, é a santificação, sem a qual nós não poderemos ver a Deus, tá? O batismo no Espírito Santo e o público-alvo, no segundo ponto desse tópico, fala sobre a promessa, é para todos os salvos. Então, o público-alvo do batismo é todos os salvos. Então, os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que, salvos, se reuniam lá no cenáculo para perseverar em oração. Nós vemos isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 até o verso 14, que diz assim, ó: então voltaram para Jerusalém e do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eles esperavam ali o cumprimento da promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo, tá? Esta promessa feita pelo Senhor Jesus lá em Atos dos Apóstolos, né? Tá no capítulo 2, tá? Que fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? E o Senhor Jesus havia prometido que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, tá? Então, de repente, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados ali naquela casa. Você vê isso lá em Atos 2, versículo 1
E o versículo 2, né? No versículo 2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Está lá em Atos, no capítulo 2, verso 39. Então essa promessa é também para nós. Então o público-alvo dessa promessa são todos aqueles que o Senhor chama. E se você recebeu o chamado, entregou sua vida a Jesus e você está buscando a santificação, querido, o Espírito Santo também é para você. Então, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene, duradoura da promessa. Então, o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Então, é também para o povo brasileiro, é também para o povo paraense, também para o povo amapaense, também para todos os estados brasileiros. É universal, é para todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Ainda, no tópico, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo, nós vemos aqui, o terceiro ponto desse tópico, é o engano dos sensacionistas, né? Então, o sensacionismo é uma corrente da teologia reformada, tá? E de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Então, segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos, como na época do Velho Testamento, que o Espírito Santo era dado para alguém apenas para o cumprimento de um propósito de Deus. Então, há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, né? Nós já estudamos em trimestres anteriores, né, que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta, né, da salvação, tá? Então, nós somos salvos, nós recebemos o selo da promessa, mas somos envolvidos plenamente pelo Espírito Santo quando nós damos lugar ao Espírito Santo. Isso vem na busca da santificação, tá? Então, como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo, eles já eram salvos. Eles já haviam passado pela experiência da salvação. E que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica, porquanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidências físicas de vários dons, tá? Em línguas estranhas e outros dons que o Espírito Santo, segundo a sua própria vontade, nos dá, tá? Então, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Então, essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Jesus Cristo. Bem, o que nós aprendemos aqui? O batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os cessacionistas, aqueles que tentam explicar e convencer que o dom cessou na igreja primitiva, eles estão equivocados. Tá bom, meu amado? Então, querido, o batismo no Espírito Santo, precisamos entender que a promessa do batismo no Espírito Santo não foi apenas para aquelas pessoas presentes no dia de Pentecostes.
mas também para todos os que crescem em Jesus durante todas as épocas. Então, o batismo no Espírito Santo, com o poder que o acompanha, não foi uma ocorrência isolada e sem repetição na história da igreja. Não é somente a Bíblia que nos está a atestar esta verdade. A própria história comprova a realidade, do Pentecostes, a realidade do batismo no Espírito Santo em todas as épocas, tá? Então, queridos, o segundo tópico da nossa lição fala sobre o dinamismo da igreja apostólica, sobre o dinamismo da igreja apostólica. Então, é isso que nós vamos, nesse momento, estudar. Bem, primeiro ponto desse tópico é sobre o nascimento da igreja avivada. Bem, a igreja, ela nasce avivada. Então, do ponto de vista histórico, a igreja passou a exigir no dia de Pentecostes, a existir, no dia de Pentecostes. Então, isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja ela nasceu avivada. Assim como o tabernáculo ele foi consagrado pela descida da glória divina, lá em Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35, que diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, olha só, o que nós estamos vendo aqui, tá? Assim aconteceu naquele dia, quando houve a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo, ali no dia de Pentecostes. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, amados, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história da humanidade. Segundo ponto aqui no dinamismo da igreja apostólica, a igreja depois do Pentecostes. Nós vemos a igreja, nasce avivada, e depois desse avivamento, depois do Pentecostes, o que acontece? Olha, os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, tá? Aqui em Atos 2:41 nós vemos assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, os sinais do poder de Deus, nos atos, nos trabalhos, nas atitudes, nos serviços dos apóstolos, são resumidos dessa forma: conversão e batismo, os quais eram frutos do quê? Frutos do avivamento espiritual que aconteceu lá em Jerusalém. Então, após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus e na unção e no poder do Espírito Santo. Então, por isso, amado, a igreja, ela havia, na igreja primitiva, havia perseverança. Perseverança aonde? Na doutrina, na comunhão, na oração. Havia também temor, sinais, maravilhas, além do cuidado especial para com os irmãos carentes. Então, queridos, o avivamento espiritual na igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, tá? A social, que é cumprir a carência, era a comunhão. A espiritual, a piedade, a palavra e a oração estavam presentes. Então, uma igreja avivada precisa ser visto nesta igreja justamente essas características. O avivamento espiritual da igreja apostólica vem revelar um profundo compromisso com essas duas esferas: a esfera espiritual,
que é a piedade, é a palavra e a oração. E a social, que é a comunhão, é suprir a carência. Então, queridos, há muita gente equivocada com relação ao avivamento na igreja. E acham que o avivamento na igreja é muito zoado, é muito tamboril, é muito batuque, tá? E é muito alarido. Avivamento na igreja é atitude coerente com a Bíblia, é atitude coerente com o Espírito Santo, é atitude espiritual e social. Tá certo, queridos? Olha, aprendemos aqui nesse segundo tópico que a igreja do Pentecostes, ela nasceu avivada e ela permaneceu avivada. E isso explica o dinamismo desta igreja. Tá certo, amado? Então, queridos, a aplicação desse princípio, tá? Com relação ao avivamento nas nossas vidas é importantíssimo. Nós precisamos mesmo ver como é que nós estamos atuando, nos comportando como crentes avivados. Está havendo sentimento, compromisso espiritual, piedade, palavra, oração? Nós estamos preocupados em suprir a carência dos outros? Como é que nós estamos nos comportando? Ou estamos apenas fazendo zoada e estrelismo na igreja? Tenha muito cuidado para que você não esteja vivendo um equívoco e mais tarde você vem se frustrar com relação às suas expectativas, tá bom, meu querido? Então, nós já vimos aqui o primeiro ponto, o segundo ponto também, né? E vamos partir aqui para o terceiro ponto, que é um ministério ungido para os dias atuais, né? Um ministério ungido para os dias atuais. Nós estamos aqui com 3 pontos neste tópico, tá? E o primeiro fala sobre na unção do Espírito Santo. O segundo, autenticado por Deus. O terceiro, glorifica a Cristo. Então, amados, um ministério ungido para os nossos dias, tá? Precisa estar, de fato, na unção do Espírito Santo. Tá? A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, por meio de expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou lá na palavra em Marcos 16, 18. Jesus declara que isso aconteceria. Ele diz: pegarão nas serpentes, né? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Então, um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias, tá? Então, queridos, uma igreja avivada, ela tem autoridade dada pelo Senhor Jesus, e estes sinais são manifestos, tá? Na igreja, tá? Expulsão de demônios, né? É o poder que Jesus deu à igreja para expulsar demônios, né? E então, muitas vezes nós temos visto, queridos, igrejas que quando alguém chega possesso, ele manda para outra igreja. Não, aqui nós não trabalhamos com isso. Mas Jesus não deu autoridade para a igreja expulsar demônios? Então por que aquela igreja manda para outra igreja? Diz: aqui não é o nosso ministério, não é esse. Qual é o ministério desta igreja? A igreja, ela tem um ministério completo, sabe, queridos? Então, a expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme o próprio Cristo declarou, né? E então, amados,
Por que que há na igreja muitas pessoas doentes, acompanhadas de tantos anos de enfermidades, de sofrimentos? Onde é que está o ministério da cura divina? Uma igreja, amada, avivada, ela recebe o poder do Senhor Jesus. Ela recebe esta autoridade de ministrar contra as enfermidades. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Veja bem, queridos, que com todos os sinais que Deus tem operado através das igrejas, não está sendo fácil ganhar almas para Jesus. Agora você imagina uma igreja sem este ministério, sem unção, sem avivamento espiritual. Mas muitas pessoas dizem, mas a minha igreja é muito alegre, a minha igreja canta muito, louva muito, tem reteté na igreja, tem tal coisa na igreja e tem muita glória. Sim, querido. E onde está a unção? Se você pegar uma lata vazia e bater nessa lata, ela vai fazer muito mais zoada do que uma lata cheia. Você pega essa mesma lata vazia e coloca água dentro dela e bate, você vai ver que a zoada, o barulho vai sumir, vai ficar menos zoada, porque ela está cheia. Então, amados, é preciso entendermos que avivamento não é barulho, avivamento não é zoada, avivamento não é estrelismo, avivamento é compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Avivamento é consagração, avivamento é palavra, avivamento é oração, avivamento é dedicação à obra do Senhor. Então, um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, amados, é indispensável à igreja nesses dias. Então, é muito bom cantar bonito, é muito bom dar glória, mas o que adianta você cantar bonito, você dar glória, se você é uma lata vazia? Não é verdade? Então, uma igreja avivada, ela está cheia do Espírito. E aí, o que eu entendo? Presta bem atenção. O que é que o Espírito produz na vida do crente? Então, uma igreja avivada tem crentes com vida produtiva. Não é verdade? Tem crentes com vida produtiva. E o Espírito Santo produz justamente o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. E você tem encontrado isso na sua vida? Ah, pastor, mas eu... Analisa isso aqui. Vê isto aqui. Analisa com carinho. Porque o que está em jogo aqui, amados, é a sua alma. É a sua salvação. O que está em jogo aqui é a sua vida. É o ministério que você tem. É a igreja que você pastoreia. É a igreja que você faz parte. O ministério ungido para os dias atuais necessita de maneira indispensável, tá? Desta unção maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Não confunda unção com barulho, com zoada, com shows. Unção emana de dentro para fora. Jorra como rios de água viva, de dentro para fora. É o Espírito Santo produzindo através de você. Amém, amado? O ministério ungido para os dias atuais, ele é autenticado por Deus. Então é preciso que eu tenha muita cautela, tá? Para analisar de fato o meu ministério, o ministério da minha igreja, onde eu me congrego, onde eu me reúno para adorar o Senhor. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Podemos ter pregadores
altamente capacitados, conhecedores da Bíblia, teólogos importantes, famosos, mas vazios. Vazios de Deus, vazios do Espírito Santo, vazios da fé, pelos quais Deus não opera. Então, todos esses instrumentos, eles são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. Não basta eu cantar bem, não basta eu levantar a igreja para cantar e até dar glórias. Não basta eu ser um êximo pregador. Não basta, meu querido, eu ser um músico competente. Não. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. É preciso que Deus aprove o meu trabalho. E a pergunta aqui é: Deus está aprovando o que eu estou fazendo? Deus está aprovando o que eu tenho feito pela sua obra? Então isso aqui é muito importante, porque não basta, amados, extrair um glória da igreja. Não basta extrair um aleluia, não basta levantar a igreja para cantar e bater palmas, não basta entrar em reteté. Eu preciso ver, amado, como que Deus está vendo tudo isso. Então, o que eu peço aqui é o seguinte, que o ministério ungido para os dias atuais, ele é autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais, acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Esses instrumentos, eles são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus esteja aprovando o meu trabalho. E Deus autentica o meu trabalho. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Aqui em Marcos, no capítulo 16, versículo 20, diz o seguinte: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Olha só, como é que Deus confirma, como é que Deus autentica o trabalho do obreiro? Através dos sinais. Através dos sinais que nos seguem. Expulsão de demônios, curas, milagres. Amados, isto aqui é importante. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. E foi assim que aconteceu lá em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. O modelo da pregação do Novo Testamento, amados, é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então, a mensagem que eu prego precisa ser confirmada por Deus, precisa ser autenticada por Deus. Então, eu preciso entender o ministério ungido da Igreja do Senhor nesses dias. A minha pregação precisa ser autenticada por Deus através de sinais, de milagres, de maravilhas. Este é um ministério ungido para os dias de hoje. Então, amados, terceiro ponto, um ministério ungido para os nossos dias glorifica a Jesus Cristo. Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje, nos últimos tempos, são pessoas buscando glórias para si. Temos visto pessoas subindo nos altares para serem notados, até mesmo glorificados.
Mas o que nós aprendemos aqui é que o ministério ungido pelo Espírito Santo, ungido, amado, ele glorifica a Jesus Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Jesus e não o homem. Não por acaso, amados, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é justamente essa, glorificá-lo. Lá em João, capítulo 16, 13, 14, diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O próprio Espírito Santo glorifica ao Senhor Jesus. Assim, toda mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Jesus. Se qualquer atividade no ministério, amado, estiver sendo direcionada para o homem, para o pregador, para o cantor, para o conferencista, está completamente equivocado. Está completamente equivocado. O ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo e não o homem, tá? E não o homem. Toda mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Jesus. Lá para a igreja aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 31. E é assim que tem que ser, que precisa ser, amados. Então eu preciso entender isto, tá? Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Não importa, tudo que eu fizer precisa ser para a glória de Deus. Então aí eu me pergunto, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Quando eu subo no altar para cantar, é para a glória de Deus? Ou eu estou chamando atenção para a minha voz, para a minha vestimenta, para a minha postura? Quando eu subo no púlpito, no altar, que eu vou lá para pregar, eu estou pregando para a glória de Deus ou para que as pessoas admirem a minha eloquência? Meus queridos, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Temos que entender que na obra de Deus nós não somos estrelas, nós não somos superstar. Na obra de Deus nós somos instrumentos e precisamos deixar Deus nos usar. Tá certo, amado? Então o que nós aprendemos aqui? Que o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo e autenticado por Deus, e esse ministério deve glorificar a Jesus. Glorificar a Jesus, jamais chamar glória para si mesmo. Então, meu amado, que nós possamos buscar a compreensão da palavra de Deus. Amém? Concluindo, a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes. Nasceu debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da história da igreja, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, de seus membros e congregados,
O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Então não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje para todos aqueles que buscam. Se você tem buscado, certamente você vai encontrar, porque é a promessa de Jesus: quem busca, acha. Amém? Então, queridos, o avivamento na vida da igreja. Deu para você observar o que nós tratamos na lição de hoje, tá? O nosso primeiro tópico da lição, nós vimos aqui o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. E aprendemos que o público-alvo do batismo no Espírito Santo são todos os salvos. Mas que para isso é necessário passarmos pelo processo da salvação. Passarmos pelo processo da salvação. Sermos obedientes. Sermos obedientes e buscarmos a santificação. Nós aprendemos também que aqui no segundo ponto, sobre o dinamismo da igreja apostólica, que a igreja ela nasceu avivada, ela nasceu debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. A inauguração da igreja foi revestida da unção do poder de Deus, tá? E também no terceiro ponto nós aprendemos que o ministério ungido para os nossos dias, amados, é isso, que a pregação deve ser acompanhada de poder, de sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos, por meio da salvação de vidas, da expulsão de demônios, da imposição de mãos sobre os enfermos e assim por diante. E que aprendemos que Deus ele autentica o nosso ministério. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio da nossa capacidade acadêmica, tá? Mas ele é autenticado pelo Senhor nosso Deus, tá certo, amados? E glorifica ao Senhor Jesus. Então, que nesta manhã de domingo, meu querido, você receba o entendimento da palavra. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, quero agradecer, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra. E peço a Ti agora a Tua bênção sobre todos que acompanharam a nossa lição até o final, Senhor, ou que acompanharam em parte. Que o Senhor esteja abençoando. Nos dá, meu Deus, um restante de dia abençoado, uma semana abençoada, e revigora a nossa fé, a nossa força em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, você que acompanhou a gente até aqui, eu sou muito grato. E eu quero fazer um convite. Daqui a pouco, às 7h30 da manhã, eu estou lá na sede nacional da nossa igreja, ministrando presencial a lição de hoje. E se você quiser tirar dúvidas, pode chegar até lá. Nós vamos estar ali reunidos com vários irmãos, estudando esta mesma lição, tá? De forma presencial. Gostaria muito de ter você lá com a gente. Mas também, logo mais às 19 horas, nós temos o culto da família. E você é nosso convidado a estar lá com a gente, participando. A minha família vai estar lá para receber a sua. Vai ser um prazer muito grande ter você ali com a gente, tá bom? Também quero falar para você que em todas as nossas igrejas, aqui no Pará, no estado do Amapá, estamos reunidos estudando a palavra de Deus todos os domingos. Aqui na sede às 7h30, nas demais igrejas às 8 horas da manhã. Temos vários endereços. Se você quiser saber o endereço de uma igreja mais próxima aí da sua casa, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 0 operadora 91 984 56 2206. 0 operadora 91 984 56 2206. Teremos o maior prazer em indicar uma igreja mais perto da sua casa e assim você poderá participar também. Olha,
Muito obrigado. Deus abençoe você. É um prazer muito grande saber que você chegou até o final da lição de hoje. No próximo domingo nós estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te dê a paz, te dê um dia muito abençoado, que Deus abençoe a sua família e você, meu amado, tenha uma experiência maravilhosa com Deus neste dia. A paz do Senhor.